já está reservado para o Eida chilar, para o Eida mistura. Bem-vindos ao Diálogo à Tarde da TVS. A solidariedade sempre foi visível no país, mesmo em momentos difíceis. Uns demonstram de forma oficial, outros oficiosa. O importante é o ato, sobretudo nesta altura, num ambiente de muitas dificuldades. Entretanto, num contexto adverso atual, com o adensar das crises financeira e económica, muitas famílias e comunidades têm dificuldades para suprir as suas carências. É urgente que sejamos solidários e que cultivemos este espírito de solidariedade que sempre foi peculiar ao povo santomense. Hoje, como convidada, tenho nos estúdios Isabel de Santiago, embaixadora da boa vontade e missão da Caritas Diocesana de São Tomé e Príncipe e investigadora da Faculdade de Medicina de Lisboa. Ela que tem estado a acompanhar os doentes na parte da localização em Portugal e também na mobilização de fundos. Isabel de Santiago, bem-vindo a este programa. Muito obrigada pelo convite, agradeço à TVS esta nova oportunidade de poder comunicar e, sobretudo, poder explicar um pouco destas obras que nós vamos fazendo silenciosamente junto das diferentes comunidades do nosso amado e tão belo país. Exato, falamos aqui do apoio que tem estado a dar aos doentes em Portugal, sobretudo na parte de legalização, que sabemos que nem sempre é fácil, e também na mobilização de fundos. Como é que tem sido esse trabalho? Eu vou dar um exemplo muito recente que ainda está a decorrer. Hoje mesmo estive em audiência com o Sr. Primeiro-Ministro às 8h15 e às 12h30 com o Sr. Presidente da República e partilhei este caso concreto de um menino que tem 8 anos, é o Kelvis do Espírito Santo Moreno. É um menino que tem um cancro, um tumor no sistema nervoso central, quer dizer que tem um tumor na cabeça. Foi evacuado de São Tomé com junta médica para Portugal, depois de ter sido feito o diagnóstico através das plataformas de Medigraf, plataformas essas que há uns anos eu própria magistrei silenciosamente com a Fundação Portugal Telecom para serem doadas no valor de 350 mil euros para São Tomé. Portanto, temos que todos ajudar, e esta é mais uma das obras de que eu me orgulho muito de ter ajudado para bem dos nossos cidadãos e conterrâneos, para fazer a ponte entre os médicos que nem sempre têm o know-how de cá e os especialistas em Portugal que têm o know-how e através de visualização dos doentes poderem fazer o diagnóstico. Mas voltando ao nosso menino, eu fui contactada, estava em São Tomé na minha última missão, portanto estou a reportar-me abril deste ano, e uma amiga minha, que é cabo-verdiana, é cantora, a mãe do boss AC, pediu-me ajuda porque estava um menino em Portugal a passar sérias dificuldades. Esse menino era o Kelvis. E eu disse, olha Ana, eu estou cá em São Tomé, eu não vou estar a prestar apoio porque visto uma notícia no Facebook, espera que eu chegue a Lisboa, que eu quero ir visitar a criança e saber, apurar a veracidade da situação. E era verdade, de facto, o menino já tinha sido feita uma das intervenções, ele tinha saído de São Tomé já paralisado, portanto um tumor, quando invade a cabeça, nós somos comandados, os nossos membros mexem os braços e as pernas, mas esses membros são comandados através de pequenos nervos
que mandam mexer os nervos e os músculos e, portanto, o tumor invadiu toda a cabeça dele e impediu que ele deixasse de comandar esses movimentos e paralisou como se tivesse sido uma trombose. Ora, isso fez com que o Kelvs, uma criança de 8 anos, no pico da sua idade, é uma força da natureza, é um miúdo encantador, pediu-me em casamento, eu chorei a rir, o miúdo é verdadeiramente São Tomense. Chegou a Portugal, foi operado no Hospital Dona Estefânia e, ao ser operado para tirar essa massa tumoral, aconteceu-lhe uma coisa ainda pior, ficou cego. Portanto, e vai ser irrecuperável essa visão, mas ainda assim, como vivia numas condições muitíssimo difíceis, porque a escola, em Portugal, quando os doentes são evacuados, todo o sistema de saúde acompanha com muito amor, com humanização, os doentes. Só que há um outro lado que não tem que ser o sistema de saúde a acompanhar, que tem que ver com o acompanhamento das pessoas que estão a acompanhar o doente, ou seja... Dos familiares. Exatamente. No caso era uma mãe. A mãe não tinha forma de se sustentar, não tem dinheiro para pagar o passe e estava a viver numa situação de pobreza extrema, em casa de um familiar, ele próprio com o sistema imunitário completamente falido, ou seja, quando uma pessoa tem um cancro, todo o nosso sistema entra em falência, tudo o que são as nossas defesas contra vírus, contra bactérias, fica em baixo, porque o tratamento que é feito a qualquer ser humano, ainda por cima uma criança, para matar, digamos assim, ou reduzir a massa tumoral, ou seja, o cancro, não é? Para depois voltar a ser operado, mata as nossas defesas contra outro tipo de doenças. Portanto, ele voltava para uma casa depois dos tratamentos, com vômitos, diarreias, e num país tão frio como é Portugal, ele enfrentava uma realidade de viver numa subcave muito úmida, com os colchões úmidos, onde a casa humilde que o acolhia de uma tia já afastada da mãe não tinha as condições mais dignas. E, portanto, eu queria aqui fazer um grande elogio à equipa de professores dessa escola EB de Loures, que começou essa mobilização, pediu ajuda e, numa força inacreditável de pessoas de boa vontade, fizeram-me chegar esta mensagem. A Ana contactou-me, eu mobilizei todas as ajudas também que pude, envolvemos pessoas, fez-se um concerto que se conseguiu alguns milhares de euros para pagar a renda da casa da mãe até ao final deste ano. Depois usei a conta do Frei Fernando Ventura, que é um amigo de São Tomé e Príncipe, que criou cá em São Tomé e Príncipe, e também queria agradecer o Sr. Bispo de São Tomé, Dom Manuel António, que me pôs em contacto com ele. Esse frei fundou o Banco do Leite para as nossas crianças cá em São Tomé, porque muitas delas vivem em uma situação grave de desnutrição, portanto, carência de proteína animal, que devem beber leite e devido à questão da pobreza não têm, e, portanto, estas entidades religiosas vão enviando leite e as irmãs vão distribuindo nas escolas e nas instituições que apoiam estas mães e estas crianças, e consegui, através de um jornal que é o Jornal de Notícias, fizemos uma notícia com a capa do jornal com o nosso menino, com a Ana Firmena, a mãe do Boss AC, com os professores e com o nosso menino na capa, e várias pessoas também fizeram donativos. Isto é um lado da história. Depois fizemos a questão relacionada com a reunião de todos os documentos necessários para encetar o processo junto do CEF, porque o Instituto Português de Oncologia fez um diagnóstico prévio de que o Kelvs não poderá voltar para São Tomé, pelo menos durante o próximo ano. O problema aqui tem a ver com o protocolo clínico. Ele não pode, porque aqui a realidade de saúde não tem saúde, pura e simplesmente. Mas o Kelvs vai permanecer... Vai ter que continuar em Portugal, basicamente. Mas com o fundo que se mobilizou, conseguiste fazer com que ele saísse da tal casa? Exatamente. Tem uma casa digna, que a renda está a ser assegurada até ao final deste ano, e assim que nós conseguirmos a legalização dos papéis da mãe, porque a situação dele, graças a Deus, está tranquila, não é? Porque ele foi numa situação de doente evacuado para ser tratado no sistema de saúde português. Assim que a mãe tiver o
a sua situação regularizada junto do CEF, automaticamente ela tem condições para ter um trabalho, porque depois ele tem um tratamento especial, apesar de ser uma escola pública, ele tem um transporte que o vai buscar a casa, que o recolhe, que o transporta até à escola, tem um ensino especial, porque ele deixou de ver. E, portanto, como deixou de ver... O caso do Kelvin é uma história linda. linda. Ponta do iceberg, digamos. Exatamente, exatamente. Mas esta história é muito sensível, porque ele não é um doente normal. É um doente anormal em todos os sentidos. Anormal no sentido não pejorativo do termo. Ele não foi só tratar, não foi só fazer uma cirurgia, foi fazer uma cirurgia e na sequência desse tratamento ficou com outro problema. Ele vai ter que reaprender a viver e a lidar com a cegueira. Portanto, ele, para contactar, eu não falo, ele senta-se ao meu colo, toca-me no cabelo, cheira-me, para perceber que eu sou eu, para adivinhar quem é a pessoa que está com ele. E, portanto, é outra forma... Mas esta é a única forma de comunicação que ele tem. Para já, é o tato e o cheiro, não? O olfato. Portanto, vai ter que aprender o braille, não é? Porque é a forma de leitura, e aprender a reescrever também desta forma, porque não há outra, porque ele já não vai recuperar a visão na sequência deste tratamento. Mas isto é, obviamente, como o Maximino Carlos disse bem, é uma ponta do iceberg. Há inúmeros casos de doentes que são evacuados. Fizemos uma reportagem do Michelson, da Joana, o Michelson que ficou paraplégico na sequência de uma queda. Sim, sabe a história da Joana, que está a fazer uma prótese, que está à espera, tem o cheque clínico para fazer a prótese, etc. Nós temos N casos que, infelizmente, por razões que nós conhecemos, a Embaixada não tem capacidade, havia uma fonte de financiamento nas embaixadas que decorriam das receitas dos vistos, que do meu ponto de vista poderá ter constituído um erro, porque as pessoas precisam deste dinheiro, as pessoas precisam, nós temos que ajudar, e os países que são países que visitam o nosso, têm que compreender que São Tomé e Príncipe não é um país rico, não é, e portanto nós temos que ajudar aquelas pessoas, porque isto dá muito trabalho e não há muitas Isabéis Santiago e não há muitas Anas Firmino, e infelizmente a nossa comunidade não ajuda muito. Eu queria fazer este apelo, porque não é por fazermos um almoço solidário que se ajudam as pessoas. Nós temos que ir para o terreno. Dá trabalho, Maximino, dá muito trabalho, prescindir da nossa vida e estar com as pessoas, verdadeiramente estar com as pessoas com amor, prescindir do meu tempo e do meu jantar para eu poder estar com estas pessoas. E é assim que se faz solidariedade. É eu tirar a roupa que me faz falta, não é dar o que está roto. É dar a roupa que me faz falta para as pessoas sentirem que são pessoas amadas. E é assim que se faz verdadeiramente solidariedade. Não é o sapato que está roto para eu ter um novo. É dar o meu novo e eu, se calhar, continuar com o meu roto. E é assim que foi assim, com estes valores, que eu fui ensinada a fazer solidariedade. E eu venho para São Tomé, eu quero sublinhar isto, ninguém me paga para vir. Eu venho, paga com o meu dinheiro. Que fique claro. Ninguém me paga. E, portanto, quando eu venho a São Tomé, fico em missões religiosas, ninguém me paga para ficar alojada. E a ida ao Príncipe, também quero sublinhar, e agradeço ao Governo Regional, nesta missão que fiz agora, no âmbito do álcool, foi subvencionado o transporte até ao Príncipe, mas o transporte feito entre Lisboa e São Tomé é feito às custas da Isabel de Santiago, por amor ao meu povo. Sei que Isabel de Santiago, enquanto embaixadora da boa vontade e missão das Cáritas de Susana de São Tomé e Príncipe, tem estado a desencadear uma campanha de apoio a sobreviventes e, portanto, familiares do recente naufrágio do Anfitrite. Como é que tem sido, portanto, essa campanha? E esse apoio não é exclusivo às pessoas que estão na região Altarua do Príncipe, mas também familiares que estão em São Tomé. Como é que isso está a ser feito? Olha, eu deveria voltar, fui mandatada para fazer esta operação, decorre na sequência de uma ação que já vinha sendo organizada pela BP International, na pessoa
do Sr. Daniel Nzi-Shiborth, que é o representante permanente da BP em São Tomé e Príncipe, que cumprimento, se estiver a ouvir-me. BP convém referir que é British Petroleum, não é? British Petroleum, sim, é uma empresa da petrolífera que está a iniciar uma prospecção e que vende também botijas de gás nos países, enfim, distribui botijas de gás. E, portanto, tem vindo a fazer um conjunto de área social e, portanto, criou um conjunto de cabazes na sequência. Vamos começar pelas pessoas, que para mim são mais importantes do que propriamente os cabazes. É uma tragédia que aconteceu, que não é, infelizmente, a primeira, que restou em 55 sobreviventes, 8 mortos, dos quais crianças que me partiram o coração, porque nem sequer tiveram forma de se defender naquelas águas terríveis. Continuam 9 desaparecidos que dificilmente voltarão a dar à costa, sequer para os seus familiares chorarem os seus corpos. E também iam alguns clandestinos a bordo. Eu, em primeiro lugar, não posso deixar aqui de fazer um apelo ao nosso povo. Nós temos que ser responsáveis. Nós temos que ser responsáveis. Devemos ajudar, e já chegamos aqui à questão da ajuda, e as lágrimas caíram, e tive que ser solidária com aquelas mães e que choraram com o braço partido, com a cara ferida, com suturas junto aos olhos. Cumprimento especialmente aquela viúva e o Sr. Ezequiel, que estava revoltadíssimo, e as lágrimas silenciosas de uma mãe que perdeu o seu gêmeo. E essas pessoas com quem eu interagi, uma a uma, têm que perceber que nós não podemos embarcar numa embarcação com um extra peso. Ou seja, quando se embarca, deve-se embarcar num sítio. Não podem ir passageiros clandestinos, porque peso a mais numa embarcação ou mercadoria a mais não cobrada representa perigo de vida. Acima de tudo, a carga pode ser lançada ao mar, mas representa perigo de vida para os passageiros, para seres humanos, que somos nós. Se nós formos irresponsáveis, pusermos carga a mais ou passageiros que representam também peso a mais, além da carga, representa um perigo para todos nós. Portanto, eu faço um apelo ao nosso povo que isto não se repita. Por amor de Deus, respeitem as regras de segurança de qualquer embarcação. Navegação marítima. E de segurança marítima. As investigações ainda prosseguem, não é? Quer dizer, não se sabe se as causas terão sido motivadas pelo excesso de peso, não entro por aí. Ou algum problema mecânico, etc. Sei que iam passageiros clandestinos, por exemplo. E, portanto, se iam clandestinos, não entraram pelas vias legais. Isso é o que eu soube e, portanto, foram dadas estas informações de forma oficial. E, portanto, eu tive que contactar com estes senhores passageiros. Contactei por essa razão e foram entregues os cabazes, 40, no total eram 65 familiares. Eu entreguei 42 cabazes e pedi ajuda à Rádio Nacional, através de Maximino Carlos, a quem obviamente agradeço. Gravámos a mensagem na Rádio Regional e enviámos com um apelo, e reitero, volto a repetir este apelo, para que os familiares dos sobreviventes que não foram contactados, certamente são pessoas residentes na cidade e na ilha de São Tomé, que contactem na Secretaria da Educação, Saúde e Inclusão Social a doutora Ofélia, de modo a que possam receber o seu cabaz, tal como as outras 42 famílias, cabazes esses que são constituídos por 10 kg de arroz, 2 kg de feijão, 5 litros de óleo e ainda 2 litros de leite em pó destinados a crianças. Trata-se de uma ajuda que foi também, no fundo, apoiada pela UN Habitat, através do Programa das Nações Unidas, cujo domicílio está presente no nosso território em São Tomé e Príncipe, com o representante que estava na Ilha do Príncipe, o Country Manager presente no Príncipe, e, portanto, esta oferta, com apoio, obviamente, do Governo Regional do Príncipe, teve a presença, com uma mensagem do senhor da BP, o senhor Daniel. E, portanto, trata-se de um apoio pontual, mas que, no fundo,
quis apenas retratar, mostrar ao nosso povo que não estão esquecidos. E, portanto, sabem, conhecemos as dificuldades e eu quis conversar com as pessoas, não foi uma entrega despessoalizada, foi contacto 1, registrei o nome de cada uma das pessoas, o telefone de cada uma das pessoas, a zona de domicílio de cada uma das pessoas e pedi à Secretaria que quando estas pessoas, em falta, que são 23, contactarem com a Secretaria Regional, o favor de me devolverem estes dados. Porque, no fundo, precisamos de fazer depois a capacitação das pessoas no sentido de termos maiores, pela questão da experiência que passaram, poderem ajudar-nos a partilhar a experiência e maior capacitação de prevenção de futuros problemas que possam ocorrer. A experiência é uma fonte e garantia para o futuro. Quem tem a experiência pode ajudar os que venham a conhecer mais e a prevenir problemas no futuro. No fundo, é o que todos nós aqui precisamos de percorrer caminhos que não são conhecidos e ajudar as pessoas a correr essas experiências. E é um exemplo entre vários, portanto, nós, assim como esse, no Príncipe estivemos também, através desta missão, com as irmãs que estão lá presentes, hospitaleiras, e também com a Santa Casa da Misericórdia, angariar fundos com as autarquias geminadas da Ilha do Príncipe e o Conselho de Aveiro e de Oeiras, mobilizar fundos para construir um novo lar para as pessoas maiores, como lhes chamo carinhosamente, para terem melhores condições de habitabilidade. E, no fundo, Maximino, é o que nós pretendemos, é, nestas ações silenciosas, ajudarmos todos a construir um São Tomé e Príncipe melhor. Não é fazer as pessoas esquecerem que o nosso dever não existe, não. Todos somos chamados a ajudar. Não é porque eu estou, às vezes, em Portugal que vou esquecer de ajudar. Não, estas pessoas saem daqui para lá. Muitas vezes mostrar os pontos fracos é a única forma de conseguirmos mobilizar apoios. Eu não posso pedir dinheiro, não se utiliza jamais contas pessoais. Portanto, eu tive que recorrer à ajuda do Frei Fernando de Ventura através desta conta solidária, que é o Amparo da Criança ou o Banco de Leite para ajudar São Tomé e Príncipe. Ele recebe o valor e transfere, ele próprio, com a declaração de cada uma das pessoas, que é ajuda ao Quelves, e declara que entregou aquele dinheiro à mãe e esse dinheiro é ajudado para pagar a renda. Isabel, num contexto atual em que os apoios escasseiam, tanto internamente como externa, sobretudo num contexto mesmo em Portugal, embora haja uma tradição da solidariedade em Portugal, mas como é possível contornar, portanto, o atual contexto para mobilizar apoios para estas pessoas, como o caso do Kelvo e não só também este caso dos sobreviventes e também dos familiares do anfitrita, etc, etc. Como é que se consegue contornar tudo isto? Eu acho que, acima de tudo, nós temos que ter sempre atrás de nós instituições credíveis. Eu não peço nunca... tenho muitos conhecimentos e peço para ajudar. Portanto, e ao serviço destas instituições e entidades, mostro um caso concreto e digo, preciso de ajuda. E as pessoas conhecem-me e, portanto, sabem que eu não vou desistir desta causa. Portanto, ou insisto até à exaustão, ou então a pessoa, conhecendo a realidade, e também tenho um caminho em Portugal de ação solidária, programas, vou ter brevemente um programa de televisão relacionado com a área da saúde, na televisão com maior audiência do país. Portanto, são ações que têm sempre um impacto grande. Portanto, nós ganhamos uma marca, um nome, e a causa social e o tema da pobreza é algo que me toca especialmente. Eu acho que se nós não tivermos uma consciência de quem somos e de onde vimos, eu sou daqui, que fique claro, esta é a minha terra. E, portanto, eu não devo nada ao meu país, mas devo, sobretudo, ao meu país aquilo que eu sou.
Porque se eu não tivesse nascido em São Tomé e Príncipe, eu não conseguia ser esta pessoa. Mas já agora, Isabel de Santiago nasceu na cidade de São Tomé ou num outro distrito, digamos assim? Na cidade de São Tomé. De São Tomé, exatamente. Aliás, eu brinco com esta frase, porque Santiago é a capital, não é? De Cabo Verde. Eu digo, eu sou Isabel de Santiago de São Tomé. Exatamente. Pronto. Mas eu acho que, voltando aqui um pouco atrás, e a questão da mobilização, termos credibilidade. Porque se eu pedisse, imagina, eu dou-lhe este exemplo concreto do Kelvos, se eu pedisse o dinheiro e dissesse, olha, afinal ponha aqui na minha conta, isso é óbvio que não dá credibilidade nenhuma. Exato. Agora, é importante termos pessoas, e agradeço o Sr. Diretor do Jornal de Notícias, que dispensa apresentações, cumprimento o Sr. Diretor Domingos Andrade, que me conhece há muitos anos e disse, Domingos, eu preciso que me ajudes. Este menino podia ser, é uma criança que podia ser o teu filho, o meu filho, e eu preciso de ajudar. Portanto, ele não precisou de me ouvir mais, dizer mais nada. Mobilizou as pessoas. E, portanto, pedi ajuda ao Sr. Bispo Dom Manuel, disse, Sr. Bispo, preciso que disponibilize uma conta oficial, que não pode ser em São Tomé, tem que ser em Portugal, porque o doente está em Portugal. Porque se eu fizesse uma operação através de uma conta em São Tomé, as operações de transferência financeiras, perde-se dinheiro. Imagine, se eu doar, que também doei 50 euros nessa conta, na operação de transferência perde-se 30 no trânsito de transferência. Portanto, eu estou a deitar dinheiro fora, num ato de boa vontade. Portanto, interessa-me utilizar uma conta que esteja baseada em Portugal, até porque a conta final da conta da mãe é em Portugal. Portanto, foi doada uma conta que foi transferido para uma instituição religiosa, credível, que recebe os donativos todos e esses donativos posteriormente são canalizados legal e rigorosamente com o gestor da conta para quem de direito. E eu acho que começa tudo por aí. As pessoas que não tiverem rigor naquilo que fazem, perdem a credibilidade. E eu acho que se nós começarmos a habituar a seguir um caminho de rigor e honestidade e transparência na boa vontade e naquilo que são as missões que nós fazemos, e várias vezes consegui, e é disto testemunha o Sr. Bispo Dom Manuel, os donativos que consegui para a Casa dos Pequeninos, que tem muitos meninos são tomenses que infelizmente não tiveram direito a uma família de pai e mãe, ou pelo menos um pai ou uma mãe que os amasse, não é? Tiveram um infortúnio de estarem a ser educados com o amor que lhes é, e todos aqueles são os meus filhos. Ainda ontem os fui visitar, adoro-os de paixão, desatam a correr, parecem umas lapazinhas a correr de felicidade. É ótimo estar com aqueles bebés. Portanto, todas as ajudas que eu consiga ajudar, seja de que forma for, entram diretamente nos fundos da Caritas, porque servem para alimentar, e aliás aí posso dizer que as receitas que financiam aquela Casa dos Pequeninos é 100% dadas pelo governo português, e os meninos são 100% são tomenses. Portanto, nós temos todos que ajudar. Eu faço a minha magistratura para os meninos, obviamente, e para os doentes são tomenses, obviamente também se me pedirem uma ajuda pontual, como já aconteceu, para uma doente cabo-verdiana que ficou tetraplégica, porque levou um tiro, um caso concreto, uma miúda que tem uma miúda tem 38 anos, levou um tiro aos 15 anos, do marido, uma luta entre o marido e outra pessoa, numa situação de consumo excessivo de álcool. É óbvio que eu ajudo, não é? Acima de tudo, nós temos uma moral cristã. Agora, o meu foco é este, a pessoa são tomense, porque é o que me liga. E, portanto, nesta triunvirato tenho os meus canais com as autoridades portuguesas, portanto, tenho, seja na área, obviamente, ligada exclusivamente à saúde pública e aos cuidados de saúde e às questões junto da imigração, de legalização, para que a mãe, por exemplo, neste caso em concreto, possa ter acesso à prestação de cuidados de saúde ou permita ter o trabalho. Eu ia perguntar se as instituições de caridade em Portugal, sejam elas públicas ou privadas, têm sido solidários casos de pobreza nos países africanos de língua oficial portuguesa, maiormente São Tomé e Príncipe? Claro que são. Ouça o exemplo disto, nem é preciso uma instituição de solidariedade. Veja que isto começa com professores da escola básica. Eles acharam anormal o que eles faltaram um dia à escola. E foram
à procura dele, saber o que se passava com ele. E entraram na casa da tia, da mãe, e viram as condições inumanas em que esse menino estava a viver. E acionaram os mecanismos todos. Se não fosse por aí, se a mãe fosse pedir ajuda, aquilo que é uma junta de freguesia, que nós cá não temos, que temos câmaras municipais, mas como não temos muitos habitantes, uma junta de freguesia em Portugal pode corresponder a mais ou menos 200 mil habitantes, que é o território todo do nosso país. Porque estamos a falar de quantidades muito grandes de pessoas a viver numa determinada zona. Na zona onde ele vive, devem viver mais de toda a população da região de São Tomé e do Príncipe. Nós somos mais ou menos 200 mil, Louros tem uma concentração aproximada de 500 mil habitantes. Só para termos aqui uma ideia da expressão de pessoas que vivem ali. Portanto, mas se a mãe for pedir ajuda, ou na paróquia, automaticamente prestam cuidados. Há uma onda de solidariedade muito grande por parte de todas as pessoas. Por exemplo, pessoas sem abrigo. As pessoas, por norma, dizem sem abrigos. Não é sem abrigos. São pessoas sem abrigo. Sem abrigo é uma condição. Qualquer um de nós pode ficar sem o seu abrigo. Podemos ficar pobres por alguma razão e podemos, por essa razão, ficar desempregados, uma tragédia qualquer na nossa vida, ficar com uma depressão grave e podemos ficar sem a nossa casa, o nosso lar e por essa razão sem abrigo. Mas somos pessoas e a nossa condição é pessoas sem abrigo. Portanto, eu não gosto que se chame aos seres humanos sem abrigo. Não são sem abrigo, são pessoas sem abrigo. Mas, normalmente, nas campanhas de solidariedade, no Natal, dão refeições, são mais visíveis. Mas eu, todas as segundas-feiras, vou distribuir refeições a pessoas carenciadas e ou pessoas sem abrigo. Numa junta de freguesia, preparar as refeições para pessoas idosas, mães de famílias, africanas, não africanas. Todas as segundas-feiras é o meu dia, exceto quando sai em missão, que é este período, tenho que avisar, mas todas as segundas-feiras, invariavelmente, fazemos um mapa de trabalho. Portanto, mas é distribuído, isto é organizado, é através da ReFood, é distribuído, é um mapa que as pessoas vão aos restaurantes buscar todos os dias as sobras de todas as comidas que possam imaginar, padaria, bolos, etc. E depois nós organizamos as refeições para pessoas que são vegetarianas, pessoas mais velhas, doentes, etc. Portanto, há este planeamento muitíssimo profissional e organizado e as pessoas vão silenciosamente. Vemos até pessoas que aparentemente são pessoas normais, que têm o trabalho muito bem vestidas, ninguém diria, e chegam lá com os seus sacos, recolhem as suas refeições para si e para os seus filhos e vão ou de 2 em 2 dias, dia sim, ou de 3 em 3 dias, levam refeições preparadas para congelar, outros levam para cozinhar, depende se as casas, se vivem na rua, se vivem numa zona que tem forma de preparar. Portanto, há este espírito e de sendo a realidade santomense, como desenvolver um espírito de solidariedade maior, a que nós constatamos atualmente, num país onde a pobreza ainda é extremamente visível. É verdade, mas eu acredito que os santomenses são generosos. Eu acho é que nós temos que falar ao coração das pessoas. E vamos conseguir. Há uns anos éramos um país dependente, não é? Hoje em dia somos um país independente, portanto, são fases que nós temos que ultrapassar. Portanto, eu acho que aqui há uma importância muito grande na mobilização através da Igreja, portanto, é um palco muito grande, porque são redes já montadas, são redes organizadas em termos sociais. Sei que, por exemplo, este primeiro domingo é a rede da Cáritas. A Cáritas, as pessoas, os paroquianos entregam todos os bens que entendem, ou é esparguete, ou é arroz, e depois as igrejas distribuem pelas famílias. Portanto, eu acho que se poderia fazer este tipo de distribuição pode ser feito, em vez de ser cadastrado em função de um domingo por mês, pode-se fazer um levantamento, que eu poderei vir a discutir isto com o Sr. Bispo. Temos aqui um grande problema em São Tomé, que tem a ver com o condicionamento por causa da temperatura. Nós não podemos ter os bens perecíveis, ou seja, os alimentos, ao ar quente, porque senão causam problemas de saúde para a pessoa, não é? Portanto, imagina um bolo com creme.
não pode estar ao sol, porque senão há uma bactéria chamada salmonela que pode matar-nos, por exemplo, se for comido o alimento desta forma. Portanto, o ovo cozinhado, se exposto ao sol, pode causar. Portanto, aqui a ideia é, de preferência, acumular os bens e fazer uma distribuição com famílias carenciadas, e essa distribuição, em vez de ser uma vez por mês, pode ser feito um levantamento, e isso é um trabalho que tem que ser feito. Eu estou neste momento a preparar um outro projeto que poderá vir a ser, na sequência do estudo que eu fiz sobre o álcool e as drogas, estou a fazer o levantamento detalhado em termos de estatística sobre as habitações que têm e não têm saneamento básico, não é? Se são casas de muro ou se são casas de madeira, e identificação das famílias. São monoparentais, distribuídas pelos 7 distritos, são monoparentais e quantos filhos existem, e através disso fazer um cadastro, e com esse cadastro poder ter, é importante sempre haver a estatística, e através dessa estatística fazer uma distribuição paroquial, porque tem que haver sempre uma instituição responsável. Dou-lhe este exemplo: sobraram 23 cabazes, eu não deixei os cabazes entregues assim ao Deus dará, confiei-os à irmã Eufrosina, da Missão Cristã na Ilha do Príncipe, que os guardou religiosamente, e quando a família se for identificar junto da doutora Ofélia na Secretaria Regional de Saúde, de Educação, Saúde e Inclusão Social, a pessoa, o senhor, o chefe da Secretaria, vai junto à irmã Eufrosina dizer: a próxima família é esta, e a irmã Eufrosina, perante aquele responsável, entrega o cabaz à família. Portanto, nós temos que ter aqui uma referenciação e responsabilização, ou seja, não se pode delegar em qualquer um, porque eu, ao ter assumido esta responsabilidade de liderar esta missão de boa vontade, não posso delegar de forma irresponsável, porque, em primeiro lugar, vou violar a confiança que me dedicaram, tanto a BP como o Governo Regional. Confiaram em mim para eu os representar nesta entrega fiel destes cabazes a estas famílias de 65 pessoas. Acha que, portanto, a estrutura de organização desta confissão religiosa que faz referência poderia ser experimentada a nível de uma política pública, digamos assim, a nível do Estado, quando nós temos uma estrutura de Estado que se ocupa disso, como a proteção social? Como é óbvio, eu não sei se de facto, eu só dou este exemplo por uma razão. De facto existe uma estrutura do Estado, mas nós sabemos que, infelizmente, o Estado não tem meios e obriga uma logística que tem custos financeiros. É preciso deslocar da cidade para ir até Madalena. Madalena é longe. Temos que deslocar do centro até a Madalena. Temos que ir até às famílias. As famílias não têm meios para vir lá de cima até à cidade. Compreende? Portanto, temos que ser nós a ir ao encontro destas famílias. Eu sei que quando vou trabalhar com as comunidades, seja na Ilha de São Tomé, com os produtores dos álcoois, eu vou ao encontro das pessoas. Eu não faço as pessoas virem até a mim. Sou eu que deixo às comunidades. Sou eu que tenho que perceber como é que as comunidades funcionam. Sou eu que preciso da ajuda deles para poder ajudá-los. É assim que funciona na investigação social, científica. Nós temos que ir à base. E se eu não compreender a base, eu não estou aqui a fazer nada. E o mal é quando nós achamos que estamos cá em cima sempre e não descemos à base. Eu volto a repetir esta frase que é o meu alicerce. Eu sei quem sou, mas sobretudo sei de onde venho. Eu disse esta frase hoje ao Sr. Primeiro-Ministro e disse esta frase hoje ao Sr. Presidente da República. Eu sei exatamente quem sou, sei qual é o meu papel na sociedade, mas sobretudo sei de onde venho. E, portanto, é importante que, para nós ajudarmos as pessoas, as compreendamos no seu contexto. Eu não vou trazer uma pessoa, se eu tirar a pessoa do seu contexto, eu não vou compreender como é que ela vive. Não sei o seu nível de pobreza, não sei o seu nível de educação, não sei como é que vivem os seus filhos, não sei como é que é a sua casa, não sei como é que ela cozinha, não sei como é que ela educa os seus filhos, compreende? E eu preciso de compreender isso tudo.
Sem compreender isso tudo, eu não compreendo nada num processo de Nesta investigação. catalogação, digamos assim, de famílias monoparentais, hoje assistimos inúmeras famílias monoparentais em São Tomé e Príncipe. Como identificá-las e como ter o seguimento dessas famílias para que elas venham ter um apoio mais impactado, digamos assim? Eu gostava muito, o papel da mulher, permita-me, é cada vez mais determinante na sociedade de São Tomé e Príncipe. A mulher é, sem dúvida, uma decisora, mas, infelizmente, é passada para segundo plano. O que é que isto quer dizer? Se verificar em todos os grandes papéis, deve haver uma ou duas mulheres em situações de decisão. Não há muitas mulheres a decidir. É tudo comandado por homens. Mas quando vamos na família e vai ao mercado, as pequenas economias, é tudo comandado pela mulher. E eu acho que a mulher, neste momento, nós temos aqui um grande problema, que é um número excessivo. Temos cerca de 70% da população de São Tomé e Príncipe tem idade igual ou inferior a 25 anos, dos quais 60% mais ou menos são crianças com menos de 15 anos. Veja bem, e a questão que eu coloco a mim própria é: o que é que este país tem, o nosso país tem, para oferecer a estas crianças como futuro? E a taxa de natalidade continua a disparar. Continua a disparar. Eu vejo mães que batem à porta da igreja para pedir dinheiro para comprar medicamentos para os seus bebés, muitos deles desnutridos. Eu soube de uma mãe que morreu a dar à luz. Morreu o bebê dentro da barriga da mãe e a seguir morreu a mãe. Uma mulher com menos de 30 anos. Isto é imperdoável. Mas será devido à desnutrição? Não faço julgamentos. Não sei, não vou entrar em casos concretos, não vou discutir casos concretos. Faço questão, perdoe-me, sei, mas não vou entrar em casos concretos. Portanto, o que eu quero aqui dizer é: há uma questão aqui terrível chamada desumanização. E isso eu já diagnostiquei. E essa desumanização tem que mudar. Tem que mudar. As pessoas não são generosas a tratar, não são generosas a cuidar. E, portanto, eu faço um apelo, sobretudo no caso das mulheres, que são cuidadoras e são mães, que procurem ajuda no sentido de emanciparem, cuidarem dos filhos que têm e de se protegerem também, para não terem mais filhos e conseguirem educar bem estes meninos que já têm, porque são muitos e eles precisam de ajuda no futuro. Mas há aquele conceito de que a verdadeira emancipação da mulher passa pela sua emancipação económica. É verdade. E se ela não se emancipa economicamente? É verdade, mas é aí que eu quero chegar. Como superar essas dificuldades? É aí que eu quero chegar. Ora, se uma mãe está dependente com 6, 7, 8, 10 crianças, não é? E trabalha de sol a sol, sai da roça, vem vender para o mercado, seja como paleia de peixe ou de legumes. Chega, acaba, trabalha o seu dia todo, regressa. O que é que acontece a estas crianças? Leva o seu pão nosso de cada dia, ao fim do dia, e de quantas horas de trabalho e quase nenhumas de sono, descansado e dormido. Eu pergunto, considera isso uma emancipação? Eu não. Mais, temos o fim de semana. O que é a vida de uma destas mulheres? Sábado, lavar roupa no rio de manhã até à noite. E eu digo, como é que nós conseguimos dar uma vida melhor a estas mulheres? Temos que ajudar, criando como? Situações de mais empreendedorismo, microcrédito, fazer com que elas gerem o seu mecanismo de trabalho, mais trabalho, criar microempresas, fazendo com que, por exemplo, se elas são empreendedoras na sua zona de trabalho, façam com que outras deixem ao mercado e elas possam, na sua zona de produção, continuar a cuidar dos seus filhos. Porque se elas são mães, produtoras e, ao mesmo tempo, distribuidoras e vendedoras, repare, têm 3 canais que estão ocupados e elas são uma só. Portanto, não conseguem ser nem boas mães, porque têm os seus filhos que precisam delas. E aí têm um papel importante como guardadoras, como mães. E há uma idade em que os filhos, de facto, precisam muito
do apoio da sua mãe. Depois tem outra questão, muitíssimo importante, que é o seu papel, lá está, como o Maximino estava a dizer e bem, que é a sua emancipação, a sua autonomia financeira, que não tem que estar dependente do homem e bem. Portanto, se ela não produz a sua própria autonomia e gera a sua própria riqueza, não trabalhando, não consegue ter essa autonomia financeira e, consequentemente, a sua emancipação. Logo, não consegue produzir, não consegue gerar essa mesma riqueza. Portanto, assim sendo, se ela estiver mais na sua zona de produção, que consegue controlar maior a sua produção e gerar um novo canal através da distribuição, vem uma outra pessoa e gera trabalho para outra pessoa que vai distribuir e vender no mercado. Portanto, e elas são super empreendedoras. Dou-lhe um exemplo do que aconteceu com o caso das tartarugas marinhas, com o projeto Tatu agora, que antes era da ATM, que se mobilizaram as baleias, que se mobilizaram os pescadores de tartarugas, e hoje é uma obra fantástica que eu própria levo vários sacos produzidos pelas nossas baleias e levo para Lisboa comprados, e levo para Lisboa e vendo às minhas amigas. Portanto, é um pequeno negócio, não é? Que são sacos com os nossos tecidos feitos por elas, e levo, assim como brincos, olha este colar maravilhoso, não é tartaruga, leia-se que eu não compro tartaruga, é osso, corno de boi, que levo, que são lindos de morrer, feitos pelos nossos artesãos. Sempre que venho comprar alguma coisa, levo brincos, ofereço. Portanto, isso é uma forma de nós empreendermos e mostrarmos a marca de São Tomé e Príncipe com forma digna. Portanto, eu acho que é importante nós fazermos diferente, seja os tecidos, seja os vestidos, seja na forma como se produz a agricultura, temos que dar qualidade e mostrar com elevação. E eu acho que isto passa, eu faço este desafio ao Ministro da Juventude, do Desporto, e que tem também o empreendedorismo, que começa a criar uma estrutura, não é a estrutura burocrática, porque isso não funciona. É sair do gabinete, isto é importante, numa ação de solidariedade, ir pôr um ponto focal junto das comunidades e fazer capacitação e empreendedorismo. Nós temos de trabalhar com as pessoas no terreno. Eu, quando trabalho com as pessoas na minha comunidade, eu desloco-me ao terreno. Não mando ninguém vir ter comigo, senão tinha que mandar toda a gente para Lisboa ou para a cidade de São Tomé. Não é assim que funciona. Portanto, eu vou trabalhar com os produtores dos álcoois sempre em cada uma das comunidades. E é assim que funciona. Portanto, estas mulheres são, de facto, importantes. Eu acho que tem que haver aqui um papel importantíssimo, que é haver um controle de natalidade, porque os bebés estão a nascer disparadamente. A taxa de natalidade está controlada neste momento. Felizmente que também reduziu-se a taxa de mortalidade infantil. Neste momento, se não me engano, posiciona-se na taxa dos 25%, nos últimos números nos censos que eu vi da Organização Mundial de Saúde, porque eu tenho que me posicionar pelos números oficiais, não me gosto de posicionar por aeronúmeros, ou seja, o diz que disse, eu tenho, como investigadora que sou, tenho que me basear na evidência científica e não nos mentideros ou nas fake news ou alguém que põe no Facebook, porque isso não é o meu mundo de evidência ou de realidade, não é? Agora, é importante que nós mobilizemos as nossas mulheres, elas são de facto o grande motor da economia. Eu tenho a maior esperança nestas mulheres, adoro a mulher são-tomense, é uma força da natureza, tenho um orgulho enorme quando as vejo a cantar, a forma como elas se vestem, a forma como elas cantam, a forma bélica como elas gritam no mercado, a força da natureza que elas são. Precisam de muito amor e nós temos que trabalhar com elas. Exato, como cultivar o conceito de solidariedade no seio da juventude, quando se percebe que nesta faixa etária há sinais de pouca solidariedade. Tem toda a razão. Será que isto é devido ao próprio contexto da idade em questão ou porque não tem estado a beber de bons ensinamentos? Maximino, as duas coisas. Eu acho que há aqui duas realidades. Em primeiro lugar, as escolas têm um papel importante a desempenhar. Sair da sala de aula é importante, irmos para o terreno. Eu dou-lhe um exemplo. Eu dou aulas na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e tenho uma aluna que vem este ano
fazer voluntariado, 4º ano de medicina. São Tomense? Não, é portuguesa. Também tive uma aluna São Tomense e vou dizer o que é que ela me disse. Professora, nunca quero voltar para São Tomé e Príncipe. A aluna São Tomense disse-me, não vou voltar nunca mais para São Tomé e Príncipe. Eu ouvi isto, não vou identificá-la, obviamente. Portanto, foi desde os 15 anos para Portugal, diz que nunca mais vai voltar para São Tomé e Príncipe. A Mariana das Dores vem este ano, em julho, fazer 1 mês de voluntariado aqui e eu vou encaminhá-la, onde a recebam, para ela eventualmente ir apoiar num hospital, porque tem 4º ano de medicina, tem um know-how bastante avançado, porque está ligado ao Hospital de Santa Maria, que é o hospital universitário que está ligado à nossa faculdade. E dou-lhe um exemplo. Estas pessoas saem do meio académico e vão distribuir refeições às pessoas sem abrigo, vão tratar doentes com hepatite C, toxicodependentes, não tratam das pessoas como se fossem cães. Não riem das pessoas. Há este ensinamento, e eu acho que é importante. É um desafio que eu faço aos senhores professores. Eu vou ter a oportunidade, se Deus quiser, brevemente, de falar com a senhora Ministra da Educação, de fazer esta mobilização, que é importante começarmos pelas bases. E isto chama-se o modelo de salutogênese do Aaron Antonovsky, que é, nós ouvimos isto desde pequeninos, que é de pequenino se torce o pepino. Exato. Todos nós ouvimos. Ou seja, se nós ensinarmos os nossos filhos os valores de pequeninos, eles vão aprender. Se uma mãe não ensina, o professor ou o educador pode ajudar desde pequeninos. Ou seja, o professor pode pegar no seu aluno, não vai com uma turma de 90 alunos. Um dia pega em 20, vai visitar a ala pediátrica e põe ali os meninos sentados no terreno, os que podem sair, a ler histórias. 5 ficam a ler histórias. Outros 5 ficam a fazer desenhos com as crianças. E vamos fazer o romance, chama-se Educação Cívica e Voluntariado. Acredito que eles vão mudar. A seguir vão para o lar Simão Agudinho. A seguir vão distribuir refeições ao outro lar. Acredito que começa a mudar a política. E mais, quem não fizer, não é avaliado. Eu posso dizer, podem até no início ser contrariados. Ir contra a vontade, não é? Mas vão ter que depois alinhar na política. Depois a pessoa, sabe, aquilo mexe connosco. Mexe connosco. Nós não conseguimos ficar indiferentes ao sofrimento humano. Nenhum de nós, nenhum ser humano, mas nenhum, consegue ficar indiferente a um ser humano. Eu estava no Príncipe, um cão atravessou. Se fosse uma pessoa, o motoqueiro parava. Como foi um cão, ele continuou. Sabe o que é que aconteceu? Ele foi projetado da sua própria moto. Eu corri para o ajudar. Sabe o que é que fizeram? Deram um pontapé no cão. Um português que estava lá cuidou do cão até ele morrer. E eu ajudei a pessoa, pedi para ele manter-se esticado até vir os cuidados de emergência. Porque ele podia ter tido algum trauma e ficar paralisado. Portanto, o que é que eu quero aqui dizer? É importante a solidariedade. Não é fazer aquele alarido à volta da pessoa, aos gritos, e chama, não. As pessoas têm que ser mais calmas. E solidariedade é o ato de nós podermos prestar cuidado em tudo o que fazemos na vida. Se me disser que se calhar era melhor estar junto dos meus filhos, da minha família, se calhar era. Mas para que é que eu estou aqui? Esta é a minha missão. Compreende? Eu sinto-me útil em poder ajudar as pessoas com quem eu fui servir, os sobreviventes, as pessoas com quem eu contactei, os idosos com quem eu estive no lar Betânia, as irmãs que me abraçam, as irmãs aqui teresianas, as pessoas com quem eu estou. Eu preciso de estar com estas pessoas. Eu sei que é importante esta ajuda, esta solidariedade. Sem isto, nós não podemos fazer a diferença. E é nesta união que todos juntos conseguimos fazer a diferença e que todos os jovens também podem e devem ser chamados a mobilizar-se para a causa do nosso país. É por eles um dia vão ser velhos. Não podemos esquecer disso. E vão ter uma condição diferente. E vão se lembrar daquilo que fizeram quando eram jovens. Com que idade começou a cultivar o espírito de solidariedade? Eu nasci velha. Eu nasci velha, Maximino, portanto, não sei. Acho que sempre fui uma pessoa assim muito cuidadosa, muito guerreira,
mas cuidadosa. Sempre fui muito voluntariosa em querer ajudar o próximo, servir as pessoas. Eu vim a este mundo para servir. Costumo dizer que aquilo que eu digo é muito verdade. Este país não me deu nada, mas eu não sou nada, só sou isto graças a este país. Porque se eu tivesse nascido noutro ponto do mundo, não seria esta Isabel. Seria outra qualquer. Portanto, tudo o que eu sou devo ao meu país. E, portanto, eu estou grata por ser como sou e quem sou. Tive este fim de semana que passou, cruzei-me com os meus dois presidentes da República e disse ao presidente Marcelo, que conheço bem, o neto dele estudou com o meu filho mais novo, meu filho que eu chamo Preto, que ele é enorme, muito mornão, e o meu filho é muito engraçado. E então, já tiveram todos, são temenses, os meus filhos. E a mais velha já esteve a fazer voluntariado cá, morreu nos braços dela uma menina que estava nas Irmãs, a Anabela das Dores, que não me hei de esquecer nunca. E que foi um processo muito difícil para a minha filha e para mim, porque conhecia aquelas meninas, aliás, eu vou buscá-las, levo-as a passear, gelados, etc. Adoram-me. Mal me veem eu a elas, são como se fossem minhas filhas. Mas e então, agarrei-me aos dois presidentes e estava a dizer uma coisa ao senhor presidente, não me leva a mal, mas este é o meu primeiro presidente, porque eu sou, o presidente Evaristo é o meu primeiro presidente, porque eu sou desta terra. Ou seja, o que eu quero dizer é que nós somos de onde somos e, portanto, eu estou grata a São Tomé por ter feito de mim quem eu sou. E, portanto, é sempre bom voltar e é aqui que eu quero acabar, já disse isso aos meus filhos. Isabel de Santiago, embaixadora da Boa Vontade, em missão de Caritas Diocesana de São Tomé e Príncipe, investigadora da Faculdade de Medicina de Lisboa. Muito obrigado por ter estado connosco aqui neste programa Diálogo Tarde. Esperamos que tenha sucesso no seu trabalho de embaixadora de Boa Vontade e que, de facto, consiga ter esse acompanhamento aos doentes em Portugal e também na mobilização de apoios, neste caso financeiros, para, portanto, esses doentes, não é? Todos nós, ninguém sabe como é que será o seu futuro, mas, enfim, espero que continue com esse espírito. Muito obrigada pelo convite e à TVS faço este apelo para que os nossos jovens olhem para o seu futuro e pensem que um dia também vão ser mais velhos, mais crescidos, mais experientes, e que esse futuro começa hoje. Se nós andarmos com menos velocidade na estrada, se pararmos para ajudar um mais velho a atravessar, se tivermos a lembrança de dar a mão a uma criança a atravessar a rua para ela não ser atropelada, se pedirmos a um carro para parar porque vai passar uma pessoa mais velha, são estes pequenos gestos que fazem diferença. E assim todos nós vamos construir, eu tenho a certeza, um São Tomé e Príncipe melhor. E por amor de Deus, este futuro é feito de mulheres. Ajudem-nas e respeitem-nas. Olhem para elas com mais amor e mais carinho, mas, sobretudo, respeitem-nas. São elas as vossas mães e, no futuro, as vossas mulheres. Muito obrigada, TVS. Muito obrigado também para si, caro telespectador. Muito obrigado pela sua preferência. Voltamos para este programa na próxima quinta-feira. Para si, continuação de uma boa tarde. O ADI tem que ser maior do que cada um.